Os empresários do agronegócio brasileiro entraram 2020 confiantes na recuperação da economia. É o que aponta o Índice de Confiança do Agronegócio, o ICAGRO, que a cada 3 meses é apurado junto a dirigentes de empresas do setor pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e também pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O ICAGRO, que mede o humor dos empresários do agronegócio brasileiro, para vocês terem uma ideia, subiu 8,7 pontos entre o terceiro e o quarto trimestres do ano passado. Um recorde. O coordenador desse estudo, no DEAGRO, da Federação das Indústrias de São Paulo, o Antônio Carlos Costa, esteve agora, recentemente, na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, para uma entrevista que você vai ver agora do nosso companheiro Walter Pulga Júnior. Para Antônio Costa, apesar das turbulências neste início de ano, o agronegócio brasileiro vai terminar 2020 com avanços. Acompanhe. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Antônio. Eu gostaria de começar falando daquilo que é um trabalho seu de muitos anos, que é muito respeitado entre os empresários brasileiros, que é o índice de confiança que a Fiesp apura junto ao agronegócio brasileiro. O último índice, divulgado em janeiro, mostrava uma perspectiva positiva do agronegócio brasileiro? Mostrava sim, mostrou, veio uma boa surpresa. Talvez não fosse tanta surpresa assim, em face dos indicadores que já vinham mostrando uma melhora no ambiente de negócio. Acho só importante pontuar, esse trabalho a gente desenvolve junto com a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, um trabalho que vem desde 2013, então a gente tem uma série histórica bastante interessante aí para avaliar. Você está falando dos últimos resultados, eles derivam aí de uma conjuntura bastante favorável, aí no final do ano passado, né? Porque a gente concentrou essa pesquisa aí na segunda quinzena de dezembro e pegou um pouquinho aí na primeira de janeiro também. Então a gente teve aí no cenário internacional, por exemplo, uma perspectiva de primeira fase de acordo aí entre Estados Unidos e China, né? Isso foi suficiente para ter uma reação positiva de preço das commodities de uma forma geral. O açúcar já vinha reagindo também no mercado internacional. A gente tem aí também, sob a ótica internacional, esse problema na China, né? Quer dizer, com o rebanho suíno, a peste suína africana, que lógico ninguém deseja isso, mas teve um efeito colateral no final das contas positivo em termos de exportação. O Brasil ganhou com isso? Ganhou com isso, né? Porque o mundo não está preparado para oferecer carne suína aí. A gente vai pegar na China um consumo per capita ali de mais ou menos 35 quilos habitante ano de carne suína, é coisa demais, né? Então praticamente metade do rebanho suíno na China foi dizimado e tem que ir para as carnes substitutas. E o Brasil, lógico, é um supridor natural global da proteína, não só de carne suína, mas especialmente aí de carne bovina e de aves aí que entram como substitutas nesse mercado. Tudo isso contribuiu para que o índice fosse um índice bem alto. O índice de confiança apurado pela Fiesp em São Paulo foi positivo. Foi positivo e ele é apurado no Brasil inteiro, né? Esse índice ele é medido no Brasil inteiro, nos 3 elos da cadeia produtiva. Então a gente pega a indústria de insumos, aí nutrição animal, saúde animal, fertilizantes, defensivos, enfim, sementes. O produtor agropecuário, então são cerca de 700 produtores entrevistados no Brasil, e o critério para entrevistar esse produtor é que ele se utilize de pacotes tecnológicos mais avançados, ou que tenha ligações com o setor do cooperativismo, né? Ou seja, são produtores que influenciam de fato a dinâmica do negócio, são líderes, independente de serem pequenos, médios ou grandes, né? É lógico que no Mato Grosso tem uma predominância de médios, grandes produtores, e no Paraná de produtores um pouco menores. Mas o filtro é sempre o uso da tecnologia. E as indústrias de alimentos, né? As indústrias de alimentos aí mais ligadas ao mercado doméstico, indústrias de alimentos mais ligadas à exportação, e aí a gente fecha uma análise aí, acho que bastante completa do agronegócio. Isso no início do ano. Começamos 2020, vamos dizer, com expectativas muito positivas. Agora, você começa a preparar uma nova apuração.
o que os primeiros dados já indicam e o que você espera do próximo índice de confiança? Ele vai diminuir? Então, a gente ainda carrega um efeito positivo dessa onda, né? Então, eu falei alguns aspectos aqui ligados ao cenário internacional. Tem outro aspecto também ligado ao cenário internacional que tem consequências positivas para o produtor, por exemplo, que é um dólar apreciado, né, em relação ao real. Houve uma valorização forte do dólar. Está havendo ainda, a gente está vivendo esse movimento, não só no Brasil, mas é um movimento internacional. E isso, os produtores a gente está aqui na Bolsa, né? Quer dizer, produtos cotados em bolsas internacionais, recebem em reais. Então, esse movimento de apreciação do dólar é positivo para o produtor. E isso tende aí a continuar, talvez com um certo arrefecimento, mas uma acomodação de câmbio num patamar talvez um pouco acima do que a gente viu aí nos últimos meses, né? Você não acredita numa queda do índice de confiança em função de uma provável redução do crescimento mundial ou de redução da demanda mundial por produtos em geral? Então, é difícil avaliar, né? Porque a gente está vivendo o epicentro da crise do coronavírus. Aliás, né, por isso que é interessante, a gente mede o índice de confiança a cada 3 meses, porque acho que nenhum outro setor da economia está tão sujeito a essa imensidão de variáveis como o agronegócio, né? Então, o coronavírus impacta, né? Porque os países já estão revendo as suas expectativas de crescimento, e lógico que isso tem impacto para o Brasil e tem impacto especialmente aí para o agronegócio. Então pode ser que tenha, mas agora falar um número, colocar um número na mesa nesse momento... É impossível. É impossível. Seria uma estimativa aí, nesse momento, acho que não... Seria leviano, vamos falar. Seria leviano dizer que vai crescer, vai diminuir. Para usar a palavra... De olho no agronegócio, e o índice de confiança é uma das apurações que vocês acompanham, mas vocês têm outros dados. A Federação da Indústria do Estado de São Paulo está atenta ao movimento de toda a indústria brasileira e de todo o mercado brasileiro. É uma referência, inclusive, para analistas de mercado, os dados da Fiesp. Eu pergunto, qual é a sensação que o Antônio Costa, que está lá no DEAGRO há muitos anos, né, está gerenciando o trabalho do agronegócio, como você vê a perspectiva daqui para frente para o Brasil? Olha, para o índice de confiança, você me perguntou isso, eu entendo que ele vai se manter em patamares elevados. Agora, flutuações no índice são absolutamente normais. Então, atingir um pico agora de 123, então uma pequena queda não seria absolutamente fora do contexto, né? Mesmo assim, a gente se manteria em patamares bastante elevados. É impressionante a inflexão positiva que teve o índice a partir do último trimestre de 2018, aí, já com o cenário político mais ou menos encaminhado, né? Então, houve sim uma melhora nas expectativas desde então. E aí, ajustes nessa expectativa, né? Como a gente falou, no final do ano, os agentes econômicos, de uma forma geral, tinham uma expectativa aí muito forte, uma retomada grande do crescimento econômico, rápida. Aí vem o coronavírus e, de repente, isso pode arrefecer. Então, isso pode mudar, por exemplo, a variação na indústria de alimentos, né, de uma retomada, de repente, mais acelerada nesse começo de ano do consumo doméstico. Ficar postergada, né? Vamos dizer assim, então, adiada. São fatores que a gente pode chamar de imponderáveis, né? Quem previu uma situação dessa. Agora, a avaliação ela continua positiva, né? A avaliação ela continua positiva, seja para o agronegócio, seja para a economia como um todo, talvez com uma calibração por conta do imponderável, né? E que sempre acontece, ajuste de taxa de juros, ajuste de dólar que sobe ou que Isso. recua. Agora você falou de um ponto importante, foi um ponto que apareceu nessa pesquisa, que é a taxa de juros, né? A gente migrou aí de alguns anos atrás de uma taxa de juros aí uma Selic que bateu 14,25, né? E a gente tem hoje aí uma Selic, o último resultado foi para aí 4,25 ao ano, e tem muita gente falando de possíveis novas reduções por conta justamente dessa freada, talvez, de crescimento mais abrupta da economia internacional. Então, isso, quer dizer, a previsão de uma manutenção ou de uma queda ainda maior, porque a última reunião do Banco Central ele falou, olha, a gente vai moderar agora, vamos avaliar, dando uma sinalização de que passaria um período aí avaliando o cenário doméstico, a recuperação da economia, para aí ver que medidas poderiam ser tomadas. Agora,
com essa questão aí de um esfriamento da economia internacional, possível esfriamento, né, a gente está falando tudo sobre hipóteses ainda, da economia internacional, talvez o Banco Central se veja aí no papel de dar mais estímulo e de eventualmente encontrar espaços para novas reduções. Agora, o que é interessante é que a gente vê isso de uma forma perene, né? Quer dizer, não é um movimento de curto prazo, é um movimento que a nossa expectativa é um movimento que veio para ficar. É uma mudança estrutural mesmo da política monetária brasileira e que tende, sem dúvida nenhuma, a ter um efeito muito positivo em termos, por exemplo, de crédito, né? De crédito, e a gente está falando de crédito governamental, né, e de crédito privado também, né? Ou seja, e os bancos financiando o agronegócio. Financiando novos agentes de financiamento, né? Então, eu acho que tem... Por isso que eu falo, uma mudança talvez de patamar, né? E na macroeconomia do agronegócio que há muito tempo a gente não via. E talvez os efeitos positivos disso sejam sentidos ainda por um tempo. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Antônio Costa é engenheiro agrônomo, não é um homem que só olha para o lado da indústria, tem propriedade rural, atua como produtor rural, portanto, não é de uma família de produtores rurais, tem experiência desde a infância, né, Antônio, nesse meio. É da região de Ribeirão Preto, da região de Brodowski, uma região muito conhecida, lógico, no estado de São Paulo é destaque, nós somos de lá. E eu pergunto, como homem do agronegócio agora, não como gerente de agronegócio da Federação das Indústrias, mas o homem que está no campo também, que vai lá, né, olhar o que está ocorrendo no campo, sofre a amargura do clima, das pragas, dos problemas do transporte e da logística. O agronegócio brasileiro mostra para você perspectivas positivas para os próximos anos? Sem dúvida nenhuma. Aí você está falando pessoalmente, eu sou pessoalmente um entusiasta do agronegócio, né? Eu estou aqui de segunda a sexta com paletó de executivo da Fiesp e sábado eu visto a minha roupa de engenheiro agrônomo e vou para o campo, né? Acordo 5 horas da manhã e vou para o interior para trabalhar como agrônomo, como produtor, que é uma paixão que eu tenho na minha vida e sempre vou carregar, né? Que veio de família e que eu incorporei no meu espírito, né? Então eu vejo o setor de uma forma muito otimista. Eu vejo assim novas tecnologias chegando e aí a vantagem de mesclar esses dois mundos, né? Do produtor ali com a mão na terra mesmo e como executivo aqui na Fiesp que tem acesso a muito do que está acontecendo em termos de tecnologia. Então a minha perspectiva ela é muito favorável. Quando a gente fala, por exemplo, de startups, a gente fala de as agritechs vêm aí com uma força que é impressionante, são tecnologias absolutamente aplicadas ao campo, muito conectadas com a necessidade do produtor. Então, eu acho que a gente está frente aí a uma mudança mesmo na forma de se produzir, mais uma mudança, e o Brasil tem todas as condições de liderar e capitanear esse movimento. São grandes instituições de pesquisa, universidades, enfim, e todo mundo, isso que é bacana, né? Acho que o Brasil enxerga o agronegócio como um setor promissor, como um setor moderno, como um setor jovem. Talvez não tenha no mundo um agronegócio tão jovem como o agronegócio brasileiro. Então eu sou absolutamente entusiasmado e feliz por trabalhar e por fazer essa ponte, né? Esse trânsito entre os elos da cadeia do agronegócio que a gente vê é diferente do que existia, acho que antes, né? Uma coisa, olha, produtor está aqui, a indústria está ali, não. Hoje acho que tem um diagnóstico muito claro, né? Uma compreensão dessa codependência entre os elos, e é por isso que esse conceito de agronegócio ele é tão forte no Brasil, né? Existe muito mais convergência, existem muitos pontos em comuns do que possíveis divergências localizadas em algumas cadeias ou em alguns temas específicos. Ou você acaba de ouvir um paulista do interior, homem que é executivo na capital e que corre para o interior para cuidar da sua propriedade lá. Bom senso, cuidado. O Antônio é um homem respeitado pela calma, pela tranquilidade na análise de dados e de números. Agradeço sua entrevista, Antônio. Muito obrigado, Walter. As portas estão abertas para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e para o Antônio Costa, produtor do interior de São Paulo. Muito obrigado. Eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouco, né, do nosso trabalho
E sempre que possível e sempre que convidado, estarei aqui com muito prazer.